Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos aí para a palavra recompensa de temer ao Senhor. Eu quero abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, igreja de Roma. Irmão, se você ainda não leu essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, tem acho que 16 capítulos, 16? Acho que é 16 capítulos. Leia, irmão. Se você não tiver com coragem de ler, que cansa, né? Puxe lá o nosso irmão Moreira Franco lá, Moreira Franco não, Cid Moreira, nosso irmão Cid Moreira, né? Com aquela voz de taquara rachada, que ele vai ler para você, e você vai ficar quietinho, só ouvindo, é uma bênção, irmão. Começa aqui no capítulo 1, que nós vamos examinar agora, do versículo 18 ao versículo em diante, né? E vamos falar sobre recompensa de temer ao Senhor. Diz assim, versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, no futuro bem próximo, nós vamos falar sobre a ira de Deus. Diz que a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ou seja, não quer saber da verdade. 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Você sabe que é uma pessoa indesculpável? É aquela coisa que às vezes a gente faz com uma outra pessoa, uma mãe faz com o filho, um filho faz com a mãe, ou o marido faz com a esposa faz com o marido, ou um pai faz com o filho, que o filho fala para o pai: pai, o que você fez é indesculpável. Mesmo que o senhor se ajoelhe aqui e peça perdão, desculpa, é algo indesculpável. Então diz que é indesculpável. Versículo: porquanto, tendo conhecimento de Deus. Por que é indesculpável? Porque a pessoa tem o conhecimento. Cara, você errar porque você não sabe o que é o certo, o que é errado, igual a cidade de Nínive, que Deus falou para Jonas: Jonas, esse povo não sabe diferenciar a mão direita da esquerda, esse povo é desculpável. Ele é desculpável, mas tem pessoas que é indesculpável. Ele diz: portanto, tendo conhecimento de Deus. Quem tem conhecimento de Deus aqui? Se eu cometer erros, nem adianta vir pedir desculpa, porque vai pagar. Por que a gente pede desculpa? Quando nós éramos filhos, tínhamos nossos pais, né? Criança, né? Que eu já tenho a minha mãe ainda e terei por bastante tempo. Nós íamos pedir desculpa à mamãe, a mamãe até desculpava, né? Mas não dava a balinha, não dava o docinho, não dava o presente, né? Parecia que ela desculpava, mas no fundo, ela não desculpava, né? Então diz aqui que a pessoa ela tem o conhecimento de Deus e não
não o glorificaram, ou seja, não temeram a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível. Só alguém que não teme a Deus, só alguém que não respeita a Deus, que faz isso aqui. Mas ele está falando com pessoas que conheciam as coisas. Ele não está falando com pessoas que não conheciam. Nós lemos lá em Atos 17, 30 e 31, que diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, o tempo que nós não conhecemos o que é certo, o que é errado. Uma pessoa que assiste uma das nossas programações uma semana, essa pessoa ela vai conhecer muita coisa que é certa e vai conhecer muita coisa que é errada, e ela vai poder julgar e se inclinar para um lado ou para o outro, e ao lado que ela inclinar, se ela inclinar para o lado errado, ela será indesculpável. Então diz que eles mudaram a glória de Deus, mudaram, não honraram, não temeram a Deus, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes, répteis. Por isso que, por eles saberem a verdade, fazer as coisas erradas, Deus entregou tais homens. Aqui é homens, aqui é gênero humano. Conhece a verdade, conhece o certo, conhece o errado, tem que respeitar a Deus, tem que temer a Deus, tem que respeitar as autoridades de Deus, tem que respeitar as autoridades representativas de Deus, tem que ser obediente, tem que amar a sua esposa, tem que ser submisso ao seu marido, tem que honrar o seu pai, sua mãe. Então as pessoas sabem disso tudo, fizeram nulos, né? Não quiseram dar crédito. Então diz, Deus entregou tais homens a viverem como? Por isso que você vê pessoas dentro das igrejas fazendo tanta coisa errada, e a gente fala assim, por que aquela pessoa está na igreja fazendo tudo isso errado e Deus não faz nada? Porque Deus entrega algumas pessoas a esta vida devassa, vida de rastro, vida da carne. Porque a Bíblia diz que quem se inclina para a carne, se inclina para onde? Para a morte. Então nós podemos pender para a vida ou pender, ou seja, inclinar para a vida ou inclinar para a morte. Porque eu já sei o que é caminho de vida e eu também já sei o que é caminho de morte. Quem sabe? Você já sabe. Eu não preciso te pegar pelas orelhas e gritar com você, que a gente não está num CA, aprendendo a ler e a escrever, que nós já sabemos muitas coisas, não sabemos tudo, mas nós já sabemos muitas coisas que é certas e o que é errada. Então diz que Deus entregou tais seres humanos à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, pessoas que deixam o seu coração guiá-las. Não, eu sigo o meu coração. O que o meu coração, sabe, pastor, eu olhei para aquela moça, eu olhei para aquele moço e eu me apaixonei e eu tenho que casar com ele ou casar com ela, porque o meu coração, irmão, paixão, ela acaba no máximo explodindo 1 ano e meio, no máximo. Aí vem as desgraças de um ajuntamento por causa da paixão. Quando duas pessoas se unem, você que está solteiro, que está me ouvindo, está aqui dentro, se vai se casar, se você olhou para alguém, teu coração disparou e falou, essa é a pessoa, me apaixonei, pula fora. Não vai dar certo.
Amor não é arrepio no braço, nem coração bater forte. Quando você se assusta, teu coração bate forte também. Então não fica atrás de coração, não. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem. Então, pessoas que não honram a Deus, não temem a Deus, elas desonram a Deus com o quê? Com o seu desonrarem o seu corpo entre si. Então, uma pessoa que não teme a Deus, ela desonra o seu corpo. Agora eu tenho conhecimento que o meu corpo é templo do Espírito Santo ou é habitação de demônios? Templo do Espírito Santo. O meu corpo é para eu encher de vinho ou para me encher do Espírito Santo? Então isso eu já tenho conhecimento. Eu já tenho conhecimento. Então, diz que eles desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade. Sabe que eu estou pregando isso aqui? Estão querendo tirar isso da Bíblia, quem sabe disso? Estão querendo tirar isso aqui da Bíblia. Está querendo tirar esse capítulo. Eu vi um guru, ele era um pastor, agora ele virou um guru, tem um cabelão, sabe, fala igual uma lesma morta, ele dá consulta, né, ele é tipo um bruxo, ele é bruxo. Aí, irmão, cadê o irmão Roberto? Roberto, um bruxo. Aí ele dá consulta, as pessoas perguntam para ele, fica lá com a bengalinha dele, dando consulta. Eu vi o bruxo, guru, dizendo que Paulo escreveu isso aí errado. Paulo não deveria ter escrito isso aí. Isso aí foi coisa da cabeça do apóstolo Paulo, não tem nada a ver com Deus, sabe? Ele já se enquadrou na arte do pecar. Ele já se enquadrou na depravação. Há pastores que já se enquadraram na depravação humana, né? E os membros das igrejas também. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, a verdade não serve para nada, agora é mentira. Mas eu sei o que é verdade. Quem sabe o que é verdade? E quem sabe o que é mentira? Nós sabemos. E para que eu vou pender para o lado errado? Se eu pender ou me inclinar para o lado errado, eu sou uma pessoa indesculpável. Se eu faço uma coisa errada e falo, Deus, me desculpa, Deus vai falar assim, ó, eu te desculpo, mas tu vai colher, maluco. Quando a pessoa é desculpada, quando você erra, a coisa que a gente faz, qualquer um que está aqui, todo mundo que está aqui, que tem conhecimento, se fizer, nem adianta pedir desculpa, vai colher. Qual é a diferença de você errar e pedir desculpa e não colher? Se você não tiver o conhecimento do que é o certo e o que é errado, quando Paulo diz lá em Atos, escrito por Lucas, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, eu errei por não saber a verdade e peço desculpa por eu não saber a verdade. Eu errei e peço desculpa. O que acontece comigo? Eu não tenho a consequência da colheita, porque Deus, ele tira a colheita da minha vida. Por quê? Eu não tenho dolo, ou seja, eu não estou fazendo aquilo por maquinação, sabendo que é errado, estou fazendo o que é errado. Mas todos nós que estamos aqui, se fizer, vai colher, irmão. Pode ser pastor, pode ser filho de pastor, pode ser bispo, pode ser arcebispo, pode ser quem for, vai colher. Então quando você fala, me desculpa, Deus falou, é indesculpável, nem adianta pedir, porque você vai colher. Porque quando alguém pede desculpa, eu errei com ele, irmão, me desculpa, por exemplo, estou aqui fazendo assim, sem querer eu dou um tapa na cara dele, sem querer, irmão, desculpa. Sabe o que ele vai fazer? Ele viu que foi sem querer, ele vai fazer o quê? Vai me desculpar. Mas se ele souber que eu fiz de verdade, o que ele vai fazer? Em mim também. Porque ele não aceitou a desculpa, porque ele viu que foi com intenção de bater, que eu fui lá e fingi que não ia, bati. Irmão, desculpa. Não vou desculpar. Não. Então há coisas que são indesculpáveis. Então Paulo diz, primeiro, eles mudaram a verdade pela mentira. A verdade, deixa aí, irmã, deixa aí. A verdade é Jesus, representa Jesus, e a mentira representa o diabo. Quem sabe disso? Então, se você usa mentira na sua vida, se você tenta ganhar lucro, ganhar dinheiro, fazer negócio usando mentira, você é indesculpável. Você não está respeitando Deus, nem está temendo a Deus.
olha o que eles fizeram, sabendo que idolatria é errado, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Eu cheguei uma vez na casa de uns católicos, eu ganhei uma Bíblia católica que a irmã me deu, não tinha uma Bíblia católica, agora eu tenho. Aí tentar ajudar essa família, né? Mostrei na Bíblia, mostrei os mandamentos, mostrei a ira de Deus sobre a idolatria, mostrei. Na Bíblia católica, junto com a minha, depois de mostrar tudo, a pessoa falou assim: não, Pedro, eu não adoro, não, sabe, eu não reverencio, não, eu só respeito, sabe, a Maria, o meu Jorge, a casa cheia de estátuas, cheia de quadros, cheia, e sabe o que aconteceu? Nada. Conheceu a verdade? Conheceu. Agora, ela é o quê? Indesculpável, não tem desculpa, vai colher, vai receber a punição de viver encarando Deus, ou seja, eu estou desrespeitando a Deus aqui, ó, adorando e fazendo o quê? Servindo. Vamos lá no Porto das Caixas, vamos lá na Aparecida, vamos lá na igreja de Jorge, vamos lá na igreja do santo que arruma marido, como é? Antônio, vamos lá no Antônio, vamos lá no Pedro, vamos lá no João, vamos lá no São Paulo, vamos lá na igreja do São Benedito, vamos da Maria das Dores. Então isto tudo é adorar, servir criatura, ou seja, eles trocam o Criador, eles trocam pela criatura. Quando não sabe de nada, pastor, não tem problema. Mas o Brasil está tão avançado com a tecnologia, com a internet, só não sabe das coisas quem não quer. Até as coisas boas e as coisas ruins, você sabe. Se você não quiser saber, você não sabe, mas se você quiser saber, você sabe. Você tem um telefone, você sabe disso, com a internet, servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, ou seja, porque as pessoas não honram, não temem a Deus. Deus está falando, e as pessoas estão fazendo, fingindo. Irmãos, eu não me reúno aqui com vocês para tirar dinheiro de vocês. Eu já tirei muito dinheiro de muita gente. Quando fui pastor lá na casa do capeta, eu sequestrava. Eu tinha um apelido de Papatudo. Vamos chamar o Papatudo, vamos chamar ele para a gente arrancar uns cacau. Então eu sei o que é isto. Então aqui a nossa reunião, eu quero te fortalecer na força do poder do Senhor, no conhecimento de Deus. Porque eu sei que às vezes você lê a Bíblia, lê, e às vezes você não entende. Porque não se entende só por ler. A Bíblia diz que o entendimento vem mais por ouvir. Então há pessoas, por isso que Paulo falou, todo homem seja tardio no falar e pronto para ouvir, porque quando você ouve, você está adquirindo. Então você não se reúne aqui para trazer coisas, você se reúne aqui para levar coisas para você. Você está levando uma informação que vale muito dinheiro, irmão. As pessoas pagam seminários, as pessoas pagam mensalidade em cursos, que elas não aprendem o que vocês aprendem aqui, o que vocês ouvem da parte do Senhor aqui, irmãos, que não tem preço, não dá ibope, não dá dinheiro para quem prega, não dá fama, não dá, mas dá glória para Deus, entendeu, meu irmão? Então a nossa preocupação é essa. Pastor, o senhor está falando do tema recompensa de temer a Deus. Então eu estou te mostrando aqui as pessoas que não temem a Deus. No domingo nós vamos mostrar à igreja a recompensa de quem teme a Deus. Aqui está, diz, por causa disso
entregou Deus às paixões infames, diz que são paixões infames, porque até as mulheres, sabendo da verdade, o que elas fizeram? Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então, você vê aí homossexualismo, você vê aí sexo fora do padrão bíblico, está aqui. Então, tudo a Bíblia fala de tudo, irmão. A Bíblia tem uma informação vasta. Quando, fulano de tal inventou isto, não inventou nada, já está na Bíblia. Antes do avião surgir, na Bíblia já falava sobre o avião. Não sei se você já leu na Bíblia falando sobre o avião, sobre a espaçonave. Diz que Elias foi levado, uma carruagem, ao avião aí. E não tinha avião, não foi Santo Dumont que inventou o avião. Quem inventou o avião foi Deus. Foi Deus que inventou a carruagem que carregou Elias, né? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens. Olha lá. E recebendo em si mesmos merecida punição do erro. Então, se a pessoa faz isso sem saber que isto é pecado aos olhos de Deus, pode pedir desculpa para Deus que vai ficar tudo certo. Mas se a pessoa faz isso sabendo que isto é pecado aos olhos de Deus, é debochar de Deus, sabe, é não temer a Deus, é não respeitar a Deus, tem punição. Recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então não é uma punição sem merecimento, é uma punição merecida. Então Deus não disciplina, corrige as pessoas porque elas não merecem, Ele disciplina porque elas merecem ser disciplinadas. Diz, merecida punição do seu erro. Então diz que há uma punição por causa do erro. Isso são recompensa porque não servem a Deus. E por haverem desprezado, o que eles desprezaram? Então, as pessoas vêm para as comunidades, para as congregações, elas não vêm atrás disso aqui não, irmãos. Se você de fato ama a palavra, ama o conhecimento, você é raridade, você é relíquia de Deus, vocês são as primícias de Deus, porque é raro pessoas virem para as congregações para conhecer quem? Deus. As pessoas não querem, porque se você conhecer Deus, você vai ser obrigado, olha para cá, você vai ser obrigado a ter outro tipo de vida. Quando se conhece a Deus, você tem que mudar, você tem que abandonar o pecado, você tem que abandonar a carne, você tem que mortificar a carne, você tem que andar no Espírito, você tem que encher a tua vida das coisas de Deus. Então, diz que essa turma, o que eles fizeram? A verdade chegou, mas o que eles fizeram? Desprezaram. Há pessoas que vêm para cá, ficam aqui, é muita verdade. Então eu não tenho condição de atender estas verdades de Deus. Então eu vou para uma congregação que é mais light, sabe, mais aquela coisinha, sabe, que dá para mim ficar sem me comprometer. Não, amados, ou está passando um anjo aqui ou está piscando a luz, um dos dois. Então diz que por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha a recompensa. O próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável. Ou seja, eu não temo a Deus,
Então Deus deixa eu fazer. Pastor, mas como é que pode? Deus permite eu me encharcar no erro? Ele permite, porque a correção, a colheita, tudo que você fizer, que eu fizer, que nós fizermos, irmão, tem colheita, irmãos. Não brinque com esse negócio de plantar e depois falar que não foi você que plantou. Plante coisas boas para você colher coisas boas. O próprio Deus nos entregou uma disposição na mente. Que tipo de disposição? Reprovável. Então é uma mente totalmente reprovável para praticarem coisas. Pessoas que não temem a Deus, elas vivem assim, praticando coisas inconvenientes. Olha o que eles são cheios de injustiça, são cheios de malícia, são cheios de avareza, são cheios de maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda. Deus deixa. A pessoa está cheia. Enquanto Deus chama para a gente ser cheio do Espírito Santo, as pessoas estão cheias dessas coisas aí. Por quê? Porque eu não quero a verdade. Eu não quero. Se eu me aproximar da verdade, eu vou ter que fazer uma coisa. Eu tenho que respeitar Deus. Eu tenho que respeitar a palavra dele. Eu não posso mais brincar de ser evangélico, sabe? Eu não posso brincar de ter uma religião, irmãos. Cristianismo não é religião. Cristianismo é você resplandecer aqui nesta terra a glória do Deus invisível. Deus, ele é visto através de vocês. Deus só será notado nesta terra, na sua família, no teu vizinho, através de você. Se você for um mau testemunho, for um cri-cri, um encrenqueiro, um criador de caso, uma confusão, briga, toca à direita, você não está mostrando a glória de Deus. Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou brabo e arrogante e chuto porta. Aprendei de mim, sou manso e sou humilde de coração. Então, irmãos, nós poderíamos ficar aí a noite toda, mas você tem a sua casa, eu tenho a minha casa, você tem seus afazeres, eu tenho os meus afazeres. Até aqui tá bom, esse prato delicioso de comida espiritual, que eu creio que me alimentou e alimentou você. Assim disse o Espírito Santo. Essa é a vontade do Espírito. Domingo, não faltem, 9 da manhã e 18h30, em nome de Jesus.